Fala galera, aqui é o professor Igor e nessa videoaula nós vamos ver como que nós vamos fazer a próxima tarefa. Nós vamos trabalhar com o controle de usuários. Então basicamente o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu vou passar um exemplo para vocês de um sistema que tem um controlezinho de usuários. Vou colocar aqui o usuário PCP, a senha tal. E aqui, o que eu quero que vocês vejam aqui no sistema? É um controle muito simples de usuário que tem, onde eu tenho os usuários cadastrados. Aqui eu tenho dois usuários, né? Esse usuário é o PCP e esse usuário é produção. Tá vendo que esse usuário tem acesso a só essas duas telas. E eu posso vir aqui e cadastrar, por exemplo, para esse usuário uma autorização em outra tela, por exemplo, adicionar. Quando eu mando adicionar aqui, só aparece as telas que esse usuário ainda não tem. Então eu vou adicionar, por exemplo, o cadastro de setores para ele. Se eu mandar adicionar de novo, ó, o cadastro de setores não aparece aqui. Então só aparece as telas que esse usuário ainda não pode acessar. Então nós vamos construir um controle de usuário nesse modelo, permitindo que aqui dentro do controle só vai aparecer as interfaces para ele poder clicar, né? Do usuário poder clicar nas interfaces que ele tem acesso, tá? A gente não precisa construir um modelo assim tão bem elaborado. Se vocês quiserem colocar botões na tela ou itens no menu dinamicamente, também pode, mas o que vai ter que aparecer é o seguinte: a tela de cadastro, a tela onde o cara vai logar para poder entrar no sistema, só vai aparecer as opções para ele das telas que ele tem acesso, entendeu, gente? Para isso a gente vai precisar saber utilizar uma tecnologia um pouquinho diferente aqui no Delphi, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu já fiz uma função aqui para vocês, ó, eu vou deixar essa função aqui na tela até parada um pouquinho para vocês poderem ver. Essa função, na verdade, ela faz o quê? A partir de uma string, que seria o nome da tela que vai estar cadastrada lá no banco de dados, tá, gente? Então, no banco de dados, a gente vai ter que ter o cadastro do usuário e o cadastro das telas. As telas vão estar todas cadastradas, inclusive com o nome dela. Esse nome é a referência ao nome do formulário, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa função que eu entro com a string e ele cria a tela dinamicamente. Então, para isso, o que eu fiz aqui um teste? Eu só coloquei aqui um edit na tela e chamando aqui para chamar a tela, né? Então, ele chama essa função de acordo com o nome. É o que vocês vão precisar para fazer isso lá no banco. Bem, para a gente poder fazer isso, tem algumas configurações que a gente faz, tanto nas telas que a gente vai acessar, como quando a gente cadastra a nova tela. Primeiro, eu não quero que todas as telas fiquem na memória quando eu abro o executável. Então, a gente vai vir aqui em Project, Options. Aqui em Forms, a gente vai deixar aqui somente o formulário principal automaticamente criado pelo sistema. O restante vai ficar tudo aqui. Então, ele não vai ser criado na memória instantaneamente, beleza? E não vai ser criado. Então, a gente não vai ter, quando eu abro a aplicação, ele carregar para a memória todos os formulários do sistema. E para a gente poder executar essa função aqui, em cada formulário que a gente for criar, a gente vai colocar praticamente essas 4 linhas de código aqui no final do código, tá, gente? Então vocês podem colocar em todas as telas que vocês forem desenvolver com esse modelo. E aqui dentro, a única coisa que muda de uma tela para outra é que aqui vocês estão vendo que eu tenho tform3, que é o mesmo nome aqui, ó, que está aqui em cima no formulário, ó, tform3, tform3. Feito isso, vai funcionar beleza, gente. Olha só, vamos lá, vou executar aqui agora. Vou executar. Então, por exemplo, eu quero abrir o Form 3. Aí eu clico aqui, ele vai abrir o formulário 3. Eu quero abrir o Form 4. Bem, a diferença que vocês vão fazer é que lá no formulário a gente vai abrir a partir da informação que vem do banco de dados, né? Quando o cara clicar no botão. Beleza, pessoal? A gente ainda vai evoluir essa nossa
essa nossa tela de interface, né, de controle de usuário, para não permitir, além do cara, a primeira etapa é só acessar a tela. Então eu vou mostrar na interface principal as telas que o usuário pode acessar ou não pode acessar. A segunda etapa, quando ele acessar a tela, eu ainda vou, dentro do cadastro das interfaces, dar permissão para ele alterar, excluir aquela tela, entendeu? A gente vai liberar acessos, né, permissões para ele de acordo com o que está cadastrado no banco. Então eu vou cadastrar, eu vou falar assim, olha, o cadastro de cliente o João pode acessar, mas só que ele não pode excluir um cliente, entendeu? Isso é muito interessante. Mas isso vai ficar tudo dinâmico, né? Então a gente cadastra essas informações de como que é o controle de acesso no banco de dados, e a partir dessas informações a gente vai criar a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então assim, eu vou deixar a cargo de vocês pesquisarem e fazerem uma forma dinâmica para a criação dessas interfaces. Pode ser do mesmo modelo que eu fiz, que eu mostrei no nosso exemplo aqui do aplicativo. Pode ser, por exemplo, criando botões na tela, né, dinamicamente, que vocês fizeram isso na parte dos jogos. Então isso aí fica a cargo de vocês. Então nesse primeiro exemplo a gente só vai permitir o acesso. Então vocês vão fazer a interface de forma que acesse o banco de dados, verifique quais os usuários têm acesso, quais as interfaces aquele usuário que está logando tem acesso, e abra as interfaces. Lembrando que a gente tem que fazer interface de cadastro, então vai ter que ter uma interface que permite eu cadastrar o usuário e cadastrar as telas, tá? Vamos fazer as duas interfaces de cadastro, tanto a de tela quanto a de usuário, sendo que o do usuário a gente vai ter que usar o Master DT, por isso que eu expliquei no vídeo anterior. Beleza, pessoal? Então, bora trabalhar, hein?